Vamos resolver agora essa questão da Unesp, São Paulo. O triângulo PQR no plano cartesiano de vértices P00, Q60 e R35 é equilátero, isósceles mas não equilátero, escaleno, retângulo ou obtusângulo. Bom, pelo que ele diz aqui, nós precisamos descrever esse triângulo e depois identificar se ele tem três lados iguais, que é o equilátero, se ele tem apenas dois lados iguais, que é no caso do isósceles não equilátero, se ele tem três lados diferentes, que é o escaleno, se ele é retângulo, ou seja, se ele tem um ângulo reto, ou se ele é obtusângulo, se ele tem algum ângulo que tem a medida maior que 90 graus. Nesse caso aqui, vamos fazer logo o plano cartesiano para identificar este triângulo no plano cartesiano. Para isso, desenhando aqui, vou fazer aqui o plano cartesiano, aqui é o eixo de x, aqui é o eixo de y, marcando os pontos. Como eu marco os pontos de um plano cartesiano de pares ordenados aqui? Em um par ordenado, de um ponto desse aqui, essa primeira coordenada aqui é de x. Essa primeira coordenada aqui é de x, essa primeira coordenada aqui é de x. Então, você tem o 0, o 6 e o 3, eu vou marcar no eixo de x. O 0, 0 e 5 eu vou marcar no eixo de y. Marcando o primeiro de x, 0, 6 e 3. Eu vou marcar o ponto 0, marcar aqui o ponto 6, e bem no meio, entre o 0 e o 6, eu vou marcar o 3. 3 pontos do eixo de x. No eixo de y, eu preciso marcar 0, cadê aqui? 0, 0 e 5. Então, vou marcar aqui o 0 já está, né? Vou marcar apenas o 5 bem aqui. Então, esses são os pontos que me deram aqui nos pares ordenados. 0 e 5, o 0 e 5 no y, 0, 6 e 3 no x. Agora eu vou marcar cada um desses pontos aqui, o P, o Q e o R, que já é a junção de pares ordenados. 0, 0. Onde é o ponto P, 0, 0? Que coordenada é essa? Esse aqui será no P, 0, 0. Ele é este ponto aqui, a interseção entre os dois eixos, eixo de x e eixo de y. O Q, 6, 0. Ele é 6 no eixo de x e 0 no eixo de y. 0 no eixo de y aqui, 6 no eixo de x aqui. Então, aqui estará o ponto Q, 6, 0. Vou colocar aqui Q, 6, 0. E onde estará o ponto R, 3, 5? Eu vou marcar em cima do eixo de y, em cima do eixo de x, porque o 3 está aqui embaixo e o 5 está aqui em cima. Eu não vou marcar nem no eixo de y, nem no eixo de x. Eu vou tracejar aqui e aqui. A interseção desses dois tracejados será o ponto R, que é 3, 5. 3 no eixo de x e 5 no eixo de y. Esse aqui é o terceiro ponto. Marque os três pontos e onde é que está o triângulo. Para encontrar o triângulo, eu ligo o ponto P ao ponto Q. Vou até fazer de azul, que o preto não está ficando. Deixa eu colocar aqui azul. Ligo o ponto P ao ponto Q. Ligo o ponto Q ao ponto R. Ponto Q ao ponto R. E ligo o ponto R ao ponto P. Ponto R ao ponto P. Aqui está o triângulo tracejado de azul. E na hora que eu faço o desenho do triângulo, veja que ele já não é obtusângulo, já não é retângulo e já não é escaleno. Como eu sei que ele não é obtusângulo? Eu sei que ele não é obtusângulo porque para ser obtusângulo eu precisava ter um ângulo assim. Algum dos ângulos teria que ter algo aberto assim, maior que 90 graus. Entendeu? O ângulo teria que ser maior que 90 graus
E nesse triângulo aqui não tem nenhum dos ângulos que seja aberto assim, nenhum deles é maior que 90 graus. Se eles não são maiores que 90 graus, ele não pode ser obtusângulo. Então você já descarta essa possibilidade. Ele não pode ser retângulo também. Por que ele não pode ser retângulo? Porque o triângulo retângulo, ele vai ter algo como isso aqui assim. Ele tem um ângulo reto de 90 graus. Isso aqui é igual a 90 graus. Nenhum desses ângulos aqui tem a característica de ter esse grau aqui, ter 90 graus, ter essa medida. Então, se nenhum deles tem essa medida, esse triângulo não é retângulo. E eu já posso tirar também daqui. Ele não vai ser escaleno. Por que ele não vai ser escaleno? O triângulo escaleno, ele precisa ter os três lados diferentes. E se esse ponto aqui, olha, é um ponto 3, e o 3, ele é a metade do 6, significa que essa base aqui, esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Quando isso aqui acontece, eu tenho o ponto de altura do triângulo aqui, bem no meio da base, então esse lado aqui ele vai ser igual a esse. Não tem escolha, pode ser qualquer valor para y. O eixo de y aqui, eu posso marcar aqui um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Esse lado aqui sempre será igual a esse, porque o vértice está na direção aqui do meio da base. Se está no meio, esse lado é igual a esse lado aqui vai ser igual a esse, tá bom? Então ele também não pode ser escaleno, porque ele vai ter dois lados iguais. Então ele é isósceles? Sim, ele é isósceles porque ele já tem dois lados iguais. Só que um triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque o equilátero tem todos os lados iguais. Ele não tem só dois lados iguais. Então a dúvida é, esse triângulo aqui ele é só isósceles ou ele é equilátero? Ou seja, essa base aqui tem a mesma medida desse lado aqui. Para isso nós sabemos qual é o tamanho da base. A base é de 0 a 6, então ela tem a medida 6. Eu preciso descobrir se esse lado aqui também mede 6. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Para utilizar o teorema de Pitágoras, eu preciso traçar aqui a altura. Traço a altura do triângulo. Aqui vai ficar 90 graus. Pô, Justo, por que aí vai ficar 90 graus? Tu falou que não tinha nenhum ângulo de 90 graus no triângulo. Esse ângulo aqui, ele já não é mais o ângulo do triângulo. Os três ângulos do triângulo é esse e esse. Esse aqui é o ângulo referente à altura. A altura de um triângulo, ela tem 90 graus com a base aqui. Então, esse aqui é a altura. Aí aqui eu fiquei com a metade da base, que tem medida 3. E eu preciso descobrir qual é essa aqui. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto, isso aqui é a hipotenusa. E isso aqui virou um triângulo retângulo. Vou colocar aqui um H aqui na altura. E vou colocar aqui uma base. A base desse triângulo retângulo aqui. E eu quero descobrir quanto mede esse lado aqui. Como eu faço isso? Eu faço lado ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais a base ao quadrado. Eu sei qual é a medida do lado? Não sei, então eu vou colocar aqui lado ao quadrado é igual... Qual é a medida da altura? A altura eu pego pela coordenada de y aqui, a coordenada de y é 5, então essa altura aqui é 5. Aqui eu vou colocar 5 ao quadrado, mais a base. Eu não estou tratando a base toda, é a base só desse triângulo aqui. Coloquei essa base aqui, que mede 3. Então, isso aqui é 3 ao quadrado. Então, o L ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. L ao quadrado vai ser igual a 25 mais 9 é 34. L ao quadrado é igual a 34. O que eu devo fazer aqui? Aqui você pode colocar raiz desse lado e raiz desse lado. Fazendo isso, esse expoente 2 aqui, ele cancela com esse índice. Aqui vai sobrar apenas o L. Já do outro lado vai ficar raiz de 34.
quanto é raiz de 34? Eu não preciso saber quanto é raiz de 34, porque a única coisa que eu preciso saber é se esse lado aqui tem medida 6, que é a mesma medida desse outro lado aqui do triângulo. E aqui eu já sei que não tem medida 6, porque para que esse L aqui valesse 6, aqui teria que ser raiz de 36 e não raiz de 34. Se fosse raiz de 36, aí o resultado seria 6, e eu saberia que esse lado era igual a esse, que era igual a esse, porque aqui é medida 6. Como deu raiz de 34, então não, eles não são iguais. Significa que esse triângulo aqui ele não tem 3 lados iguais, ele tem apenas 2 lados iguais. E se ele não tem 3 lados iguais, ele não é equilátero. Então sobra apenas a opção B, isósceles, mas não equilátero. Ele não é escaleno, não é retângulo, não é obtusângulo e não é equilátero. Ele é isósceles, mas não equilátero. E a resposta correta é a letra B. Beleza? Uma questão bem interessante que você precisa não só encontrar os pontos que ele deu aqui, né? P00, P60, 35. Você precisa desenhar o triângulo. Você precisa entender que esse triângulo tem 2 lados iguais, simplesmente porque a altura dele está bem no meio da base. E depois você precisa saber fazer esse cálculo aqui aplicando o teorema de Pitágoras. Você precisa colocar a altura e precisa fazer L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B ao quadrado. E assim você chega e descobre que esse lado aqui é igual a esse, mas é diferente deste outro aqui. Ok? Questão simples, mas que requer um pouquinho de conhecimento matemático.